Pessoal, uma coisa que a gente ouve muito falar e que muitas vezes é chamado pelo nome errado é o tal do desinteresse. Você já deve ter escutado isso muitas vezes. Você vai lá na escola e fala assim: meu pai ou mãe, o seu filho é um menino muito desinteressado, por isso que ele está com nota ruim. Bom, vamos aprofundar e vamos entender melhor um pouquinho o que é esse desinteresse. Primeiro que normalmente não é desinteresse. Desinteresse você chamaria se fosse um caso de má vontade. Agora, o que acontece muitas vezes na escola é uma falta de engajamento. Qual é a diferença do desinteresse para o não engajamento, né? Vamos dizer assim. Olha, o engajamento é uma situação onde o indivíduo vê a sobrevivência dele naquele conhecimento que ele está tentando buscar. Então veja, se você imaginar uma pessoa perdida numa ilha deserta, provavelmente essa pessoa não saiba fazer fogo, mas ela vai se empenhar o máximo possível para aprender a fazer fogo. Por quê? Porque aprender a fazer fogo é algo que está ligado na sobrevivência dela. Quando você está aí no seu trabalho e você percebe que existe uma coisa nova que você precisa saber, o medo de não saber e o seu negócio quebrar faz com que você aprenda isso com toda a vontade do mundo. Isso é o engajamento. Estar engajado é estar com vontade de aprender algo que está ligado à sua sobrevivência. O que acontece com os estudantes? Muitos deles não estão engajados. Por que eles não estão engajados? Porque eles não veem sentido naquilo que eles estão estudando na escola, certo? Então o professor está lá dando uma aula de matemática, de química, de biologia, e ele está observando aquela aula, às vezes ele está até tentando aprender, mas ele não está conseguindo relacionar aquilo com nada na vida dele, com nenhum uso que ele possa ter daquele conhecimento. E com isso, mesmo quando ele se esforça para aprender aquele conhecimento, para não ficar de castigo, para o pai não brigar, para não apanhar às vezes, né? Mesmo com esse desejo, mesmo assim ele não aprende. Agora, quando a criança ou o adolescente vê naquele conteúdo um laço, um uso daquilo na vida dele, ele vê na apreensão daquele conhecimento uma necessidade de sobrevivência. E aí ele fica muito engajado em aprender aquilo. Então, o que é que nós temos que fazer com esses alunos, com esses estudantes que são desinteressados ou desengajados? Nós temos que mostrar para esses estudantes no que aqueles conhecimentos vão ser úteis na vida dele. E qualquer conhecimento que a escola apresenta, ele vai ser útil na vida. Por quê? Porque ele vai construir uma coisa que a gente chama de repertório sociocultural. Certo? Então, quanto mais rico for o repertório sociocultural de uma pessoa, mais oportunidades ela vai ter na vida e mais condições ele vai ter de se adequar em qualquer ambiente que ele esteja inserido. Então, a escola ela apresenta para os estudantes uma coleção daqueles conhecimentos que a humanidade já produziu. Um pouquinho de cada um desses conhecimentos é muito importante para enriquecer a coleção de saberes de uma pessoa, para ela poder tomar decisões de forma consciente, para ela poder exercer a cidadania, ou mesmo para ela trabalhar, para ela buscar a sobrevivência dela no futuro. Então é muito importante que nós saibamos sobre o engajamento e que nós consigamos trabalhar e fazer o estudante se engajar com os conteúdos. Deu para entender isso? Então o seu filho não necessariamente é um menino desinteressado porque ele não tem vontade, não é uma questão de má vontade, de atoísmo, não é isso. Muitas vezes é porque ele não conseguiu pegar esse gancho, ele não conseguiu pegar essa âncora, que é a compreensão da construção do repertório sociocultural dele. E aí é muito importante que pais e professores reforcem esse discurso. Meu filho, você precisa estudar porque essa coleção de conhecimentos que você vai adquirir na escola vai ser importante para o seu conhecimento de vida, vai ser importante para você se posicionar na sociedade a nível de futuro. Os professores também podem fazer um esforcinho. Quando o cara vai dar um conteúdo lá na escola, é muito importante que antes de entrar no conteúdo em si, mostrar para o aluno aonde aquilo se relaciona na vida. Tá? Não é só para passar no vestibular, não é só para sair bem no Enem, não é só para entrar na faculdade. Aqueles conteúdos, eles têm um caráter social e um conteúdo socializador. Então é importante ter aquilo dentro do repertório. Mesmo que a área de especialidade dessa pessoa a futuro seja muito diferente desse conteúdo que ele está aprendendo na escola. Tá beleza, moçada?
Inclusive, se você quiser entender com mais profundidade, com mais propriedade, esses problemas que levam as crianças a tirar nota baixa, se você quiser mais do que isso, se você quiser interferir nesses problemas e ajudar seu filho a solucioná-los, nós escrevemos um livro aqui com todo carinho que está aqui na descrição desse vídeo. Nesse livro a gente reuniu a ciência que a gente entendeu nos 13 anos que nós estamos trabalhando aqui no Mérito Acompanhamento Escolar. Conversando com as mães, conversando com as crianças, conversando com os professores. Eu e o Renato, nós fizemos mestrado nessa área de entender dificuldade de aprendizagem, de entender o fenômeno da aprendizagem, e nós reunimos tudo isso nesse livro que você pode comprar. São 10 soluções para as notas baixas do seu filho. Então basta você clicar aqui no link e fazer uma leitura que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Se esse conteúdo foi relevante para você, dá um joinha aqui para mim, segue o Mérito nas outras redes sociais, tá? Entra na nossa descrição aqui, clica nos links, você vai encontrar nosso site se você quiser fazer uma aula particular, você vai encontrar uma série de livros que a gente oferece aqui para você, para ajudar você que é pai, você que é mãe, a entender melhor o desempenho escolar do seu filho, tá certo? Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.